Bom, olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, vou passar algumas instruções para que nós possamos iniciar em nosso bimestre letivo, conhecendo mais um pouquinho sobre a rotina da Unip, como que se dá, os estudos através do ambiente acadêmico e qual que é a rotina pedagógica, para que você, aluno, não se perca no nosso calendário e na rotina de estudos diária. Bom, vamos lá então. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo, acadêmico da Unip. Então, nós temos aí um ciclo semestral, tá? Então, apesar de você, aluno, estar entrando agora no segundo bimestre do segundo semestre, digamos assim, Ou seja, o último bimestre do ano, nós trabalhamos aí com ciclos semestrais. Porém, todo bimestre tem novas matrículas, Então, é muito normal, que você entre já com o ano acadêmico em andamento, o que não tem problema nenhum. Todas as disciplinas desse primeiro ano, elas são modulares, Então, se você entrar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto bimestre, não terá impacto nenhum, na sua rotina acadêmica, sendo que após você concluir no segundo ano, Você está entrando agora no primeiro ano, você conclui no segundo ano, você volta novamente para os bimestres do primeiro ano, tá? Bom, então, sendo assim, o contrato, da Unip geralmente é um contrato semestral, um ciclo semestral. A cada início de novo semestre, você precisa refazer o seu contrato com a Unip, E ao refazer, você vai ter, então, esses 2 bimestres dentro da sua rotina acadêmica. O que nós estamos tendo agora, então, é o segundo bimestre do segundo semestre do ano. Então, eu costumo, para facilitar, costumo chamar de bimestre 1, 2, 3 e 4. Então, agora seria o bimestre 4, o último bimestre do ano. O que nós temos dentro de cada um desses bimestres? O que nós temos são disciplinas, São disciplinas regulares, e nós temos também um trabalho, que se assemelha aí a um projeto. Na verdade, ele é um projeto, que vai integrar várias disciplinas dentro de um único projeto. Então, tanto essas disciplinas quanto esse projeto, elas têm as suas notas individuais, tá? Então, você tem provas de cada uma das disciplinas. E o projeto, ele tem a nota dele baseada nesse trabalho que você realiza. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro das disciplinas, tá? Essas disciplinas, eu vou pegar aqui um computadorzinho a laser, mais fácil. Não sei se está aparecendo aí, vamos ver se... aqui. Não apareceu aqui. Aqui, agora apareceu. Ele está só riscando aqui, deixa eu... Estou aprendendo a mexer nesse novo módulo de gravação aqui. Aí, agora foi. Vou usar aqui então. Essas disciplinas, elas são baseadas em unidades. Agora foi. Beleza. Consegui me riscar aqui. Essas unidades, tá, que você vai se deparar ali dentro da sua rotina, elas contêm o livro-texto, tá, que é o livro base da disciplina, o qual o professor tutor ele elaborou aquele livro-texto, e é sobre ele que as aulas são pautadas. Nós temos também, a cada unidade, nós temos uma média de 4 videoaulas, tá? Então, nós temos aqui um livro-texto para cada unidade. Toda vez que você entra numa unidade, tem um livro-texto no início, Temos 4 videoaulas gravadas por esse professor. E aí nós temos também uma atividade de teleaula e nós temos um questionário, tá? Então, toda unidade que você fizer vai ter isso aqui. Um livro-texto para você fazer leitura, 4 videoaulas, que vão explicar melhor o conteúdo do livro-texto, uma atividade da teleaula, tá? Que são, na verdade, perguntas, de múltipla escolha que você vai ter ali, e um questionário. Então, ao fazer essa unidade, você considera ela concluída quando você já respondeu a atividade da teleaula e o questionário. Falando um pouquinho mais sobre a atividade da teleaula, ela equivale à sua presença, tá? Vamos tentar escrever aqui, não vai ficar muito bonito, mas só para a gente pautar aqui. Depois eu vou tentar escrever com texto mesmo.
essa presença, né, que sou bem feio aqui, mas dá para gente entender, ela equivale a uma chamada, né? Quando você estivesse lá num curso presencial, equivale à sua chamada naquela aula, né? Então, ao responder, você tem a sua presença validada. Já esse questionário, ele está sendo muito importante agora em época de pandemia, né? Porque esse questionário, antes... Opa, só um minutinho, vamos autorizar aqui. Olá, Selma, tudo bem? Selma, estou gravando aqui a aula instrucional, tá? Talvez não sei se está aparecendo para você já a tela, né? Eu estou apresentando a minha tela no momento, falando sobre a rotina acadêmica aqui da Unip. Deixa eu até ver como é que está a minha tela aqui. Ah, tá ok. Então, caso você não esteja vendo, Selma, dá uma... clica ali em pessoas, tá? Aí na reunião, você vai ver que tem dois nomes, Rafael Ribas. Tem um que é a minha câmera e o outro que é a minha apresentação. Tá? Então, se não estiver aparecendo para você, clique em Rafael Ribas apresentação, que vai aparecer minha tela para você. Bom, boa noite. Ah, tranquilo. Então, eu estou gravando essa videoaula e depois ela vai ficar disponibilizada para vocês também. Eu vou subir ela no YouTube, né? Então depois você pode rever o comecinho dela, mas basicamente eu estou explicando aqui, né? Essas disciplinas que nós temos, que elas têm unidades. E cada unidade tem um livro-texto, tem uma videoaula, né? Aliás, são 4 videoaulas cada unidade, e nós temos duas atividades a serem desenvolvidas. Uma delas é a atividade de teleaula, que equivale à presença. Então, você está vendo que esse rascunho era para estar escrito presença aqui, né? Estou tendo dificuldade de escrever com o mouse, mas está escrito presença aqui, deveria estar escrito presença. E aqui, esse questionário, eu estava explicando agora, ele está com uma importância muito grande durante a pandemia, porque ele equivale à avaliação, tá? Então, antigamente, né, isso há um ano atrás, antes de a pandemia acontecer, né, vocês precisariam vir ao polo numa semana específica para fazer a avaliação. Tá? Nossa, gente, muito ruim escrever com mouse, né? Acho que deu para entender. Então, vocês precisariam vir para o polo para fazer a avaliação numa semana específica. Devido à pandemia, esses questionários eles estão com um peso de avaliação. Então, não há mais a necessidade de vocês fazerem, né, essa avaliação aqui no polo, basta responder aos questionários de cada unidade. E como é que funciona? Né? Vamos supor que você tem uma disciplina que tenha 2 unidades. Então, se essa disciplina tem 2 unidades, cada questionário da unidade 1, unidade 2, vai ter o peso dividido, né? Então, a disciplina teria um peso 10, se ela tem 2 unidades, cada questionário vai ter o peso 5, né? Então a sua nota vai ser de 0 a 5 em cada questionário. Somando os dois vai dar o 10. Se essa disciplina tiver 4 unidades, então será 2,5 para cada unidade, né? O peso de 2,5 para cada unidade até somar 10. Então, normalmente nós temos por padrão unidades, disciplinas com 2 unidades, né? Disciplinas de mais curta duração, ou disciplinas de 4 unidades, que são de longa duração. Lá para frente, no segundo ano, né, pode vir disciplinas com até 8 unidades, são disciplinas de maior peso dentro do curso que você escolheu, tá? Que tem um foco maior. Então, pode vir disciplinas de até 8 unidades. Então, seria ali 1,25 para cada unidade. Ano que vem, não sei como vai ser, pode ser que volte presencial, não sabemos ainda ao certo. Por enquanto, esse ano, todas as avaliações são online, então não há necessidade do aluno comparecer ao polo, né? Você pode fazer tudo da sua casa mesmo, sem precisar vir um único dia sequer ao polo. Talvez só para assinar algum documento, alguma coisa, com horário agendado para a secretaria, né? Se houver necessidade. Bom, isso para as disciplinas que eram, né, já tinham essa prova presencial. Algumas disciplinas sempre foram avaliação online, tá? Então, vocês poderão fazer essa avaliação dentro da disciplina. Quais são? Por exemplo, nós temos lá a disciplina de introdução
ao EAD, ou seja, Introdução à Educação à Distância, tá? Essa disciplina, ela sempre foi online. Então, a hora que você ingressar nessa disciplina, inclusive já está aberto para vocês, e eu recomendo a primeira disciplina que vocês devem fazer para vocês conhecerem um pouco mais sobre o ambiente EAD, né? Quais são as leis, as normas e tudo mais. Então, eu recomendo muito que vocês comecem por essa disciplina, né? E aí, essa avaliação da disciplina, ela já é online. Ela já tinha, então, antes mesmo da pandemia, já era online. E temos também estudos disciplinares, tá? Então, todo bimestre nós teremos estudos disciplinares. Olá, Lucas, tudo bem? Lucas, eu já estou aqui no meio da aula gravando, tá? Mas fica à vontade aí, se quiser utilizar o chat. Depois essa aula vai ser disponibilizada para vocês lá no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês dela completa, tá? Então, estou gravando a minha tela aqui e logo após a gente encerrar aqui a reunião, eu vou subir essa aula para o YouTube, né? Aí eu mando o link para vocês assistirem de forma completa. O que eu estava explicando aqui era sobre a rotina acadêmica da Unip, né? Sobre o fato de ser um ciclo semestral, dividido em bimestres, e cada bimestre ter disciplinas, né? Além de um PIM, né? Que é o Projeto Integrado Multidisciplinar. Havia explicado já, então, sobre as unidades, né? Como que é composta as unidades, o que eu tenho que fazer em cada uma delas, e eu estava explicando agora sobre as avaliações. Bom, então, dando sequência, gente, essa disciplina de introdução, ela deve ser priorizada, né? Porque ela vai trazer para vocês um pouquinho dessas leis que regem o EAD, né? Para vocês saberem como que surgiu o EAD e tudo mais, quando que ele surgiu no Brasil, como é que o MEC avalia isso, como é que é feito o acompanhamento do MEC, a validade dele ser a mesma do que o ensino presencial, o fato dele ser mais puxado que o ensino presencial, acreditem em vocês, né? Justamente pelo fato de a gente transferir essa responsabilidade um pouco para o aluno, né? O aluno estar se cobrando, o aluno estar se flexibilizando os horários, mas sem deixar de estudar. E a cada bimestre nós temos também o que a gente chama de estudos disciplinares, tá? Então esses estudos disciplinares, eles não estão ligados diretamente com a área que vocês escolheram, eles visam complementar a formação do aluno. Então são disciplinas que vão desde, às vezes, Libras, gestão ambiental, né? Mesmo que você não seja da área de ambiental, disciplinas como lógica e matemática, interpretação de textos. Então, todo bimestre vai ter. Só que essa avaliação, né, ela fica dentro de estudos disciplinares, tá? Então, além das atividades de teleaula e dos questionários, ele tem uma avaliação própria, que deve ser feita para que você consiga obter a nota. E por falar em nota, tá, gente? A nota da Unip é média 6, então é uma coisa boa, né? Não é a média 7 como é nas demais universidades. Porém, eu acho, né? Eu já estudei em outras universidades, já fiz outros cursos EADs antes de ser tutor da Unip. Eu acho o ensino da Unip mais puxado, o que é uma coisa boa. Eu sempre falo para os meus alunos, eu prefiro, né, que quando o aluno desista, ele fale assim, olha, eu desisti porque o ensino é muito puxado, é muito além, né? É muito, realmente muito completo. Do que o aluno falar, eu desisti porque eles não ensinam nada, é muito fraquinho isso tudo, né? Então, é sim um ensino de muita qualidade, todos os professores, a maioria deles, quase 90% dos professores com doutorado e mestrado, né? Aliás, mestrado é o requisito básico para entrar para ser professor da Unip, mas a maioria deles já tem doutorado. Vocês vão ver que a apostila é muito bacana de você acompanhar, as videoaulas também, né? Apesar de algumas videoaulas, eu falo para os alunos assim, parece que o professor está só lendo slide, mas não, porque o professor ele teve o cuidado de todas as falas dele já transferir para o slide, porque daí é um material que você pode baixar, tá? Então, você pode ver que são conteúdo elaborado pelo professor mesmo, né? Então, apesar de parecer, né, nossa, parece que o professor está só lendo slide, não, é que ele teve o maior cuidado em transferir todas as falas dele para o slide, para que quando você baixar esse slide que está disponível para você baixar, você pode estudar por ele também, tá?
Bom, pessoal, então falamos um pouquinho sobre a rotina acadêmica. Agora nós estamos então no quarto bimestre do ano, né? Já tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Falei também que isso não vai impactar no estudo de vocês, que o nosso estudo é modular. Então vocês vão seguir no próximo ano, agora para o quinto, sexto, sétimo, oitavo bimestre. Quando vocês chegarem lá em 2022, vocês vão retornar a fazer o bimestre 1, 2 e 3, tá? Mas o primeiro ano ele é todo modular e você tirar uma disciplina da ordem uma da outra não atrapalha o decorrer do curso, tá? Então é uma jogada incrível de marketing, de comércio. Eu vendo pelo lado comercial é incrível essa jogada que eles fizeram e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito dinâmica, tá? Foi elogiado já por revistas especializadas da área, né? Essa rotina acadêmica da Unip. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês? Já está liberado praticamente todas as disciplinas. A gente deve tomar muito cuidado na hora de estar estudando para que a gente não comece a estudar uma agora, que é lá para frente um pouquinho. Não vai impactar tanto, tá? Você pode tirar da ordem sem problema nenhum. Porque como a gente não vai ter provas agora, né? As provas são online, não faz muita diferença você começar uma, depois a outra, da sua preferência. Porém, toda disciplina ela tem o seu fórum, né? O fórum não é avaliativo, tá, gente? O fórum você não ganha nota ao participar dele. Porém, você pode transformar a sua participação nos fóruns em atividades complementares, né? Que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho ali. Então, essa atividade complementar, ela vale horas para você. Cada participação em uma disciplina, você pode conseguir 10 horas de horas complementares. Então, vale a pena você seguir o calendário para que você consiga participar do fórum, tá? Além disso, se vocês olharem lá nos fóruns da Unip, tem alunos do Brasil todo conversando com o professor, conversando entre si também. E muitos trocando contatos, trocando links de grupos, né, no WhatsApp, grupos no Telegram, né? Então são grupos que reúnem alunos do Brasil todo, não são grupos monitorados pelo MIP, né, os próprios alunos que fizeram. E que é legal, né? Você tem um incentivo a mais para continuar estudando, porque às vezes a gente parece, né, que está sozinho nessa empreitada. Nossa, parece que é só eu, parece que não tem ninguém me alertando dos prazos e tal. E aí, desses grupos, os alunos se ajudam bastante. Eu mesmo participo de uns 3, tá? Depois eu vejo se eu conseguir encaixar vocês em alguns, que são grupos que eu não tenho controle, né? Que são grupos de alunos. Mas eu consigo me filtrar ali até para ver, né? Que os alunos estão ali interagindo, trocando ideias e tudo mais. De vez em quando, eu não me apresentei como tutor, mas eu de vez em quando dou uma ajuda para o pessoal lá. Eles nem sabem que eu sou tutor, né? Se eu falo que sou tutor, eu tenho que começar a tutelar alunos do Brasil inteiro daqui a pouco. E eu já tenho bastante aqui em Itapeva. Então, eu entrei no grupo infiltrado lá, mas para dar uma ajuda para o pessoal, ver também o que o pessoal anda conversando entre si, né, de ideias, tal, porque às vezes eu trago para os grupos que eu faço tutoria também. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para o próximo slide. A gente falar um pouquinho no fluxograma, tá? Então pode parecer confuso, mas só para a gente pautar algumas informações. Então, todo curso tecnólogo, né, os cursos superiores de tecnologia, que são cursos concentrados naquela área, né, eles fizeram uma eliminação de algumas disciplinas que tinham lá no curso de bacharelado, no curso de, né, de licenciatura, e focaram mais na área em si. Então, nós temos um tempo reduzido, tá? Mas, ao contrário do que todos pensam, né, não tem uma validade menor do que bacharel ou que licenciatura. São áreas diferentes, eles são voltados para o mercado de trabalho, para o aluno sair pronto, né? Ao ingressar numa empresa ou na área, trabalhar por conta própria também. Então, nós temos aqui gestão, né, de administração, tecnologia da informação, redes de computadores, temos departamento financeiro, marketing hospitalar, gestão pública, né, temos bastante políticos, olha que legal, tem bastante políticos na Unip fazendo, né, esse curso de gestão pública, sinal que estão se preparando, né, para os futuros cargos aí. Recursos humanos, processos gerenciais, serviços jurídicos, design de interiores, segurança do trabalho, agronegócio, gestão ambiental, logística, gestão da qualidade, comercial, comércio exterior. Tinha mais cursos, gente, não coube aqui, tá? Senão fica muito grande, mas nós temos aí gestão imobiliária, né? Ou de turismo, são cursos novos,
segurança da informação, temos vários outros cursos que não entrou aqui, mas todos os que são superiores de tecnologia, nós temos o seguinte fluxograma. Nós temos, então, disciplinas teóricas, tá, que nós falamos ali. Essas disciplinas teóricas, elas são compostas por avaliações presenciais. Então, nesse ano, por causa da pandemia, foram substituídas pelos questionários do AVA. Como foi para vocês? Pode ser que ano que vem volte a ser presencial. Nós vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento da Unip no ano que vem, tá? Então, se voltar, nós teremos aí ano que vem uma semana de avaliações presenciais aqui no Polo. Nessa semana, o aluno vem, não pode consultar a apostila, né? Ele tem que fazer a prova ali, como se fosse uma prova de vestibular, né? Ele senta ali tem uma sala de aplicação, ele vai receber a prova, né? E ele vai realizar aquela prova respondendo gabarito. O aluno que quiser, ele pode vir num dia e fazer todas as provas num dia só, ou ele pode fazer uma prova num dia, uma prova no outro, né? É uma semana toda para o aluno fazer prova. Tem uma semana depois de avaliação substitutiva, que é aquele aluno que perdeu a avaliação por algum motivo ou outro, né? De repente, trabalho, compromissos aí com o trabalho, questão de saúde, ele tem uma semana de avaliação substitutiva. Mas não é para aquele aluno que fez e reprovou, tá? É para aquele aluno que realmente não fez. Nós temos também o AVA, que é esse questionário que eu falei para vocês, que nesse ano está valendo como avaliação. Então, quando aparece para vocês a nota do AVA, é esse questionário. Nesse ano, nós temos aí 6 tentativas para cada questionário. Então, unidade 1, você vai ter lá 6 tentativas. Unidade 2, 6 tentativas. O que são esses questionários? São 10 perguntas de múltipla escolha, tá? Em qual somente uma vai configurar a resposta correta, e você vai responder. Você terminou a primeira tentativa, você clica em enviar, você tem a opção de ver a correção, então você vai conseguir ver aquelas que você errou, aquelas que você acertou. Eu recomendo muito que na primeira vez que você faça, você não consulte, tá? Por quê? Porque você precisa saber em qual área daquela unidade que você não compreendeu muito bem. Então, é um ótimo momento para você ter um feedback dos seus estudos. Aí, na segunda tentativa, você já vai ter o gabarito correto. Muitas vezes, as questões mudam de lugar, né? Mas permanece a mesma pergunta, geralmente mantém a mesma ordem, né, das alternativas. Tá? Então, você pode, na segunda vez, responder de forma tudo correto. O que eu recomendo, gente? Salve isso, tá? A hora que você responder tudo certinho, você visualizar as respostas, tudo ok, salve por 2 motivos. Primeiro, se acontecer algum problema no sistema, você vai ter isso salvo. É uma garantia que você tem, que você respondeu e está tudo correto, tá? Com informática a gente não brinca, né, gente? Dá algum problema no sistema, no banco de dados, e depois vem lá sua nota zerada, enfim. Nunca aconteceu, mas eu sempre fico um pé atrás, ainda mais por eu ser da área de tecnologia. Então, o que eu recomendo a vocês? Manda imprimir. Na hora que você terminar, apareceu as respostas todas corretas, a hora que você acertou, manda imprimir, só que você não precisa imprimir. Tem a opção lá no seu navegador de salvar como PDF. Então, salve no seu notebook, ou de repente salve no seu celular, né? Guarde numa pastinha, né? Seja organizado aí com os seus materiais, coloque uma pastinha com o nome da disciplina, dentro você coloca lá essas tentativas que você fez, no qual está lá tudo correto, certinho, que você acertou, tá? E aí nós temos também a atividade da teleaula. Essa atividade da teleaula, falamos ali atrás, né, que ela valida somente a frequência, ela não tem um peso na nota. Porém, imagina só, se você tira notas ótimas, mas você não fez nenhuma atividade de teleaula. Para o sistema é como se você tivesse faltado nas aulas, tá? Seria o equivalente àquele aluno que nunca aparece na aula e aparece no dia da prova e faz uma prova nota 10, né? Mas ele não tem presença. E aí ele vai ficar retido na disciplina, tá? Então é importante que vocês façam atividade da teleaula. Então nesse bimestre o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os questionários no AVA e as atividades da teleaula. Ponto. Não precisa fazer mais nada. Algumas disciplinas, como eu coloquei aqui, estudos disciplinares, introdução à educação à distância, ou as disciplinas optativas que vocês terão no segundo semestre do ano que vem, tá? Elas têm avaliações online. Então, além dos questionários e das atividades de teleaula, ela tem uma avaliação própria, tá? Mas somente nesses casos aqui.
estudos disciplinares, introdução à educação à distância e as disciplinas optativas. E não se preocupe, eu vou relembrando vocês ao longo do seu trajeto, né? Porque senão fica muita informação agora. Você, nossa, não vou conseguir decorar tudo isso. Não se preocupe em decorar, tá? Eu sempre estou lá nos grupos, né? Ajudando o pessoal, mandando um recadinho, mas é importante também que você entre no sistema e pegue os avisos, né? Que vai que uma semana eu falte, aconteça alguma coisa, e era bem uma semana importante. Então, é só eu que cuido dos grupos lá, né? Mas é de responsabilidade do aluno estar por dentro do seu calendário, dos avisos. Então, o que eu faço é dar um auxílio, né, muito grande nessa parte lá. Tá bom, gente? Então, olha só. Tanto as disciplinas teóricas como essas disciplinas que a gente chama de disciplinas que já eram totalmente à distância, elas têm os questionários do AVA e as atividades da teleaula, tá? Qual que é o critério de avaliação dessas disciplinas? Para essas disciplinas aqui, as disciplinas teóricas, nós temos a avaliação, que valia 70%, digamos assim. Nós tínhamos o PIN, que nós já vamos falar sobre ele, valendo 20%, e o AVA valendo 10%. Então tinha um peso 7, né, essa avaliação presencial. E o AVA, que era esses questionários, tinha um peso 1, por exemplo, né? A avaliação 70%, o AVA 10%. Nesse ano, o AVA passou a ter 80%. Ele incorporou o peso da avaliação presencial. Então, só de você fazer todos os questionários, acertar tudo, você já vai ter uma nota 8 na disciplina. Você já está aprovado. Porém, ainda tem os 20% que vem do PIN, que é esse projeto que a gente já vai falar mais sobre ele, tá? Então, nesse bimestre agora, 80% vem do questionário, 20% vem do PIN. Nessas disciplinas que são online, que tem uma avaliação à parte, 100% vem dos questionários e avaliação. Elas não têm dependência do PIN. Então, a hora que você tiver lá a introdução à educação à distância, você respondeu os questionários, fizer a avaliação online, se você acertou tudo, você vai ter nota 10, tá? E aí, vamos falar mais do PIN, tá? O PIN tem todo o bimestre. Ele é um trabalho que eu julgo relativamente pesado, ele é difícil um pouquinho, tá? Por quê? Porque se você deixar para desenvolver só lá no final do bimestre, você vai ter muito pouco tempo para fazer. Então, o ideal é que olhe lá nas suas disciplinas, depois a gente vai entrar para a gente ver lá. Já está aberto, já começa a ler sobre o PIN. O PIN o que é, gente? É um projeto que vai integrar todas as disciplinas teóricas, certo? Então, nós temos as disciplinas teóricas que vão participar do PIN daquele bimestre. E o PIN é um trabalho, assim, nos moldes de trabalho acadêmico, como se fosse um TCC, só que menor. E ele já tem um roteiro, ele já tem lá o que você precisa fazer. Então, você não precisa ficar ali desenvolvendo um tema para integrar as 6 disciplinas. Não. Dentro do manual dele já tem o desenvolvimento, né, pedagógico, lá, o que você precisa fazer para concluir o PIN. Então, às vezes você tem lá, por exemplo, você precisa entrevistar uma empresa real. E essa entrevista à empresa não precisa ir presencialmente, você pode mandar e-mails, você pode investigar através do site da empresa, através de informações que você encontra na internet, né? Muitas vezes o PIN tem lá uma empresa fictícia e você tem que desenvolver um projeto, tem lá assim, o que você tem que fazer em cada uma das disciplinas, tá? É muito importante vocês desenvolverem PIN, porque é uma aproximação que você vai ter com o mercado de trabalho. É a forma que você vai ter de enxergar como é que as disciplinas se relacionam entre si, certo? Então, é um trabalho difícil? É. Mas pode ser desenvolvido em grupos, né, que vocês podem formar grupos com os demais alunos do Brasil, e é de suma importância para que você realmente não ganhe só um certificado no final do curso, você ganhe conhecimento, né? Que você saiba como usar as disciplinas no mundo real. Senão de nada adianta, você vai ser uma pessoa formada com medo de se engajar no mercado de trabalho, porque não achar que tem conhecimento suficiente. Então você vai ver que vai mudar sua postura perante o mercado de trabalho quando você consegue realizar os PINs. Você não vai ter mais medo daquele conteúdo quando você olha uma empresa está requerendo lá certas habilidades, você vai ver que você desenvolveu elas de fato. Bom, qual é o critério da avaliação, gente, do PIN?
é a nota do trabalho. Você vai enviar o trabalho num prazo certo, tem um local certo para enviar, e depois de um tempo já vem a correção para você. A nota 6, né? A nota de corte 6. E muitas vezes o que eles pegam na nota, que acaba descontando a nota, é a formatação do trabalho, tá? Então, peço bastante atenção para vocês, que vocês prestem atenção na formatação, nas normas da BNT. Eu tenho um modelinho de um trabalho já desenvolvido que eu forneço para os alunos de repente só trocarem o conteúdo e continuar escrevendo ali, porque ali você tem uma preocupação a menos, ele já está formatado nas normas da BNT, mas é importante que você saiba editá-lo para não desconfigurar ele também, né? Então, depois você vai ficar bravo comigo, você vai vir, nossa, professor, falou que faltou tal item, daí você vai ver, é você que apagou. Então tem que tomar muito cuidado para você editar esse documento sem desconfigurar ele, né? Só apagando o conteúdo, trocando pelo seu. Bom, gente, para complementar, né, para finalizar essa aula, vamos falar de atividades complementares. Então, vocês que estão entrando agora, vocês têm 100 horas de atividades complementares para enviar até o final do curso. Então, é algo que vocês não devem se preocupar agora, porém não devem esquecer. Então, já estamos alertando. Você tem aluno que só lembra disso lá no último bimestre, daí fica uma correria com horas complementares. Eu vou fornecer para vocês depois nos grupos, né, o manual da atividade complementar, tem lá também no sistema de vocês, e lá fala certinho quais são as atividades que eu posso considerar como atividade complementar. E o que eu tenho que fazer para validar essa atividade como atividade complementar. Então, são atividades que vão desde a leitura de um livro, até assistir um filme, né, e fazer um relatório, visitar uma feira, participar de atividades da sociedade, de repente vocês um trabalho voluntário, fazer cursos pela internet, participar de palestras. Então, tem um leque muito grande de opções e cada uma dessas atividades vale um determinado número de horas. Tá? E depois, posteriormente, eu vou ensinar vocês como fazer esse relatório, como postar lá no nosso sistema, né? E como que os tutores validam lá, depois você vai acompanhando quantas horas faltam para você concluir as 100 horas. Então é importante que sejam atividades realizadas a partir de agora, que você é um aluno da Unip. Tá? Então não vai valer ali cursos que você já concluiu antes de entrar na Unip, por exemplo. São atividades que você está realizando agora. Filmes, livros, não tem importância. Pode ser um filme que você já assistiu lá atrás e você lembra desse filme, tem a relação com a sua área, você pode elaborar ali um relatório sobre ele e transformar em atividade complementar. Um livro, tá? Então, esse tipo de coisa não precisa ser coisa que você está fazendo agora. Você pode relembrar de um livro, um filme que você já fez, né? Você já assistiu, já leu, transformar em atividade complementar. Agora, atividades de comentários de fórum, cursos, palestras, visitas a feiras, né? Agora não está tendo nenhuma feira técnica, mas só que voltar a ter feiras técnicas. Então, tudo que esteja dentro do período aí que você se matriculou na Unip, tá? Bom, pessoal, então, só um textão aí sobre o PIN, né? Que ele é um trabalho realizado pelos alunos, né? No qual o aluno deve elaborar um trabalho que envolva as disciplinas que realizou durante o semestre. No caso está errado aqui, depois eu corrigi, não é o semestre, no caso é o bimestre, tá? Ele possui já um manual de orientação que vai conduzir o seu desenvolvimento do trabalho. Tá? Então, não precisa se preocupar em desenvolver um tema. Você vai fazer um trabalho que envolve as disciplinas, mas já tem ali um manual de orientação lá no sistema para que vocês sigam corretamente. Inclusive, é importante seguir esse manual, porque seguir ele que vai te trazer a nota ali aprovada. Senão, depois você faz um trabalho que não tinha nenhuma relação com o que foi pedido, ele vai ser invalidado. O PIN, como todo trabalho acadêmico, deve seguir as normas da BNT e o aluno deve realizar 2 PINs por semestre. No caso, você está entrando agora no último bimestre do ano, vai ter um PIN só, né? Vai estar escrito para vocês lá. PIN 4, né? Vai ter 4 em romano. Por quê? Porque agora seria o 4º bimestre desse ano. Ele pode ser realizado em grupos de até 6 integrantes, com exceção, se eu não me engano, do curso de gastronomia, que é individual. São atividades individuais. Mas os demais cursos são até 6 integrantes, tá certo? Como que eu posso formar os integrantes? Eu posso conversar com o pessoal do meu grupo de WhatsApp, aqui da PEVA, e lá na disciplina do PIN, tem uma linha lá dentro do fórum que é de formação de grupos.
E aí tem pessoal do Brasil inteiro trocando contatos, e-mails, né, número de WhatsApp e formando grupos. Tá? É importante que vocês façam essa interação, procurem fazer, que vai facilitar para vocês o trabalho. Vocês juntam lá com 6 integrantes, dividem, né, o que cada um tem que fazer, fica bem mais tranquilo de ser realizado. E é muito importante que vocês façam. Não fazer o PIN caracteriza dependência na disciplina. Vocês vão ficar em DP nessa disciplina, tá? Bom, estudos disciplinares, falamos, né, anteriormente, mas só para a gente reforçar, são estudos que vão visar a ampliação na sua formação acadêmica, né, com conteúdos transversais, ou seja, que ligam todas as disciplinas, todos os cursos. Todos os bimestres possuem estudos disciplinares, tá? E essa disciplina possui uma avaliação online, né? Então você vai fazer a avaliação ali dentro da própria disciplina, não precisa fazer a avaliação aqui no polo. E aí, nos demais bimestres, por mais que volte essa disciplina, aliás, o modo presencial, vai continuar sendo avaliação online, tá? E as atividades complementares, né, que são atividades diversificadas, como leitura, atividade cultural, assistencial, científica, entre outras, que tem como objetivo aí contribuir para a formação acadêmica profissional do aluno, tá? Então, assim, gente, não tem ali um limite, ó, eu posso assistir tantas horas de palestra, ler tantas horas de livro, não tem esse limite. Mas nós orientamos que você faça uma diversificação de 2 a 3 atividades ali, no mínimo, né, dentro dessas 100 horas, tá bom? Não fazer tudo curso, ou tudo livro, ou tudo filme. Dá uma diversificada, porque é importante, né, para vocês isso. E senão também o pessoal de São Paulo às vezes entra em contato, né, pedindo para que o aluno faça essa diversificação. Bom, pessoal, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né, é como que é a área do aluno, tá? Se vocês quiserem, pode ir mandando dúvidas ali no chat também, tá? Caso surja alguma dúvida, né? Mas, basicamente, quando você entra no site da Unip e você digita lá o seu usuário e senha, você vai ter aquela tela inicial, né, que eu falei na apresentação da aula da semana passada. E assim que você entra no AVA, tá? Eu vou dar um foco maior hoje no AVA com vocês, você vai ter mais ou menos essa tela, onde você tem aqui conteúdos, tá? Calendário, comunidades, laboratórios, mural, aqui no caso vai ter mural do aluno, tem lá também a secretaria, bibliotecas e entre outras coisas, tá? Aqui é uma visão que eu estou mostrando para vocês do polo, né? O polo tem essa visão. Eu não tenho nenhuma conta de aluno aqui no momento para mostrar como que é a visão de aluno, mas vocês vão ter também conteúdos acadêmicos e o calendário, tá? Então vamos focar aqui por enquanto no calendário. Então, ó, o calendário vocês vão encontrar ele aqui e conteúdos acadêmicos aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu vou clicar aqui em calendário. E aqui, ó, nós temos aqui Brasil e Japão. Vocês vão colocar aqui Brasil. E aí vocês vão escolher o curso qual vocês pertencem, né? E qual é o bimestre, né, que vocês entraram. Aliás, o ano que vocês entraram, desculpa. O Lucas, se eu não me engano, né, Lucas? Você é de... deixa eu ver aqui. Acho que é Ciências Econômicas, se não me falha a memória. Você pode confirmar para mim no chat. Né? É esse curso de Ciências Econômicas. Vamos entrar aqui. Então, no caso do Lucas aqui, ó, curso de Ciências Econômicas, ele tem ali ingressantes 2017, 2018, 2019, 2020. Então, ele vai entrar aqui em 2020. Quando o Lucas entra aqui em 2020, ele já vai entrar aqui dentro do calendário de outubro, que é o primeiro mês desse bimestre, do quarto bimestre. Então, o que o Lucas vai ver aqui? O Lucas vai ver aqui, por exemplo, que ele tem lá uma marcação roxa, tá? Essas marcações roxas, elas equivalem, então, né, a essas disciplinas que nós temos aqui embaixo, tá? Então, lá na terça-feira, no dia 6, o Lucas teve liberado uma aula de elementos de raciocínio lógico. Só como eu falei para vocês, na maioria dos casos, todas as unidades já estão liberadas. Essa marcação, então, ela corresponde à abertura do fórum, tá?
Então, você tem ali nesse dia a abertura do fórum. O professor começa a interagir com os alunos através do fórum da disciplina de elementos de raciocínio lógico. Por isso que é importante que naquela semana vocês pelo menos façam a unidade 1. Mas nada impede, por exemplo, se eu tiver tempo, de fazer 2 unidades. Já fazer a unidade dia 13 e já fazer aqui nessa semana, não tem problema nenhum. Tá? Você pode adiantar seus estudos de forma tranquila. Porém, no dia 13, marca aqui a última aula de elementos de raciocínio lógico, porque ela não tem continuidade aqui nas outras semanas. Isso indica que, após 7 dias, né, dia 20 aqui no caso, de outubro, vai encerrar o fórum de elementos de raciocínio lógico. Eu não vou conseguir fazer nenhuma nova postagem. Tá? Não vou conseguir tirar dúvidas com o professor através da disciplina ali do fórum de raciocínio lógico. Tá? É importante você estar dentro do calendário para você conseguir interagir no fórum e tudo mais. No dia 20 já começa lá a economia e ética. Tá? Então aqui, ó, dia 20, começa economia e ética. E aí eu tenho uma unidade no dia 20, outra unidade no dia 27. Mesma coisa, né? Aqui indica que iniciou o fórum da disciplina de economia e ética. Além dessas duas disciplinas, nós temos aqui, ó, marcado no calendário, período para avaliação presencial. Não temos, tá? Então, vocês não vão ter aqui nesse bimestre, né, o período de avaliação presencial. Porque, como eu falei para vocês, já é... Vamos fazer um X aqui, não consigo, né? Vou buscar aqui. Eu já estou fazendo as avaliações presenciais através do questionário, então não preciso me preocupar nesse ano agora, tá? Então, ó, período depois para avaliação da prova substitutiva, também, considere, tá? Agora aqui, ó, período para a realização das atividades de avaliação de subdisciplinares e avaliação de introdução à educação à distância. Isso aqui, ó, é para quem entrou no primeiro bimestre, vocês entraram no segundo, então não precisa considerar isso aqui também, né? Desconsidere isso aqui é só para o pessoal que entrou lá em julho desse ano, tá? Para vocês aqui, ó, está escrito na frente, ó, segundo bimestre. Então, ED, início da disciplina Estudos Disciplinares, tá? Onde que ela começa? Deixa eu procurar aqui no calendário, vai até aqui, ó, ED, tá? Eu coloquei aqui deixa eu limpar aqui, eu coloquei aqui uma setinha na frente, ela está aqui, ó, ED, começa dia 6. Então, já está disponível para vocês a partir dessa data, tá? Vocês podem entrar lá. Sobrou um tempinho, ó, você terminou elementos de raciocínio lógico, se quiser já pode entrar em estudos disciplinares, já ir fazendo algumas atividades lá. Introdução à educação à distância para os alunos ingressantes no segundo bimestre, no caso de vocês. Então, ó, já começou aqui também, tá? Tem uma marcação aqui, ó, de uma setinha, né? Tá aqui, ó, no dia 6 também, junto aqui, tá bom? E aí, como é que eu dou sequência depois? Você vai mudar aqui o calendário, ó, para novembro. Então, lembrando, essas disciplinas que estão aparecendo aqui é do curso de Ciências Econômicas, que é do nosso amigo Lucas. Cada aluno tem o seu curso, né? Tem que olhar as suas disciplinas. Então, aqui, ó, novembro, para o Lucas vai ter lá contabilidade social, né? E aí, algumas marcações, por exemplo, data limite de postagens das atividades complementares, né? E, Lucas, você é o único curso que eu faço tutela que não é superior tecnológico. Então, você tem uma coisa boa. O bacharel, né, em ciências econômicas, ele não tem o PIN, né, que eu falei ali para os alunos. Então, para o seu curso, não existe o PIN, tá? O bacharel não tem, mas vai ter o TCC lá no final, tá bom? Para os cursos superior de tecnologia, tem o PIN, né, mas não tem o TCC no final, tá? Então, uma troca aí. E aí para o Lucas vai ter lá, ó, data limite da postagem das atividades complementares, vai estar aqui, ó, dia 9, tá? Então, para você que entrou agora, você tem ali pouco tempo para fazer esse bimestre atividades complementares. Mas não se preocupe, porque as atividades que você fizer agora e não conseguir postar a tempo, você pode guardar elas no seu computador e você posta no ano que vem, assim que abrir. Não tem ali uma meta para você bater a cada bimestre, ela tem que fazer tantas horas cada bimestre. Não tem. Você pode tranquilamente postar aí no outro ano, tá bom? Desde que você não vai estar encerrando o curso no outro ano. Você tem que postar dentro do período do seu curso. Tá bom, gente? E aí tem várias marcações aqui no calendário, né? Vocês podem ver aqui. Período para realização da avaliação presencial. Nós não temos, novamente explicando, né? Avaliação tudo em questionário. Marcações de feriado. E aqui tem aqui, ó, para vocês, o que vai ter lá em novembro? Vai ter um período para realização da avaliação dos estudos disciplinares
né? E avaliação da introdução à educação à distância, tá? Então, é essa hashtag aqui. Ela vai até o dia 17 de novembro. Então, esses estudos disciplinares vão ter até o dia 17 de novembro para fazer a avaliação. E quando que abre a avaliação, caso ela não esteja disponível aí? Ela abre dia 9. Dia 9 de novembro e vai até o dia 17 de novembro. Tá bom? Então, esse é o calendário, tá, gente? O que vocês devem fazer, então? Olha o calendário de outubro, vê quais são as disciplinas que você tem, né? As 2 aqui ou 3 disciplinas. E aí você vai fazer o seguinte, tá? Vamos voltar aqui. Você vai acessar ali conteúdos e você vai procurar essa disciplina para você estudar, tá? Eu vou mostrar aqui, eu tenho várias disciplinas abertas, né? Eu tenho disponível aqui várias disciplinas de exemplo, né? Que são de outros alunos. Vou pegar aqui uma disciplina, por exemplo, de administração de banco de dados, só para demonstrar para vocês. Essa aqui do curso de sistemas de informação e também do curso de redes, né? Que tem essa disciplina. Bom, então essa aqui é uma visão clássica de uma disciplina, né? Nós temos aqui em cima a área de avisos, muito importante que vocês acessem, toda vez que vocês entrarem na disciplina, abra a área de avisos para ver se o professor postou algum aviso. Tem o plano de ensino da disciplina, temos aqui também as unidades, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a unidade ela tem um livro-texto, essa resolução do livro-texto são questões resolvidas pelo professor, caso você tenha resolvido as questões que estavam aqui dentro do livro-texto, você vai conseguir conferir as respostas aqui. Tenho ali slides da aula que o professor utilizou durante as videoaulas e as 4 videoaulas, tá? Mais abaixo, eu tenho o questionário da unidade 1, lembrando, o questionário vale nota, né? Está valendo avaliação nesse bimestre, e a atividade da teleaula, que vai valer a sua presença, tá? Então, você tem que fazer também, vai valer a sua presença. E aí, gente, temos as unidades, né? Unidade 1, unidade 2, tem disciplinas que tem unidade 3, unidade 4 e assim por diante. Lá no final, algumas disciplinas ainda têm atividades práticas, tá? Então, algumas disciplinas aí voltadas na área de tecnologia, por exemplo, como é o caso dessa aqui, tem atividades práticas, onde o professor demonstra ali, através de um software, alguma coisa assim, a parte prática. Procurem para ver se onde vocês têm também, né? Alguma disciplina ou outra. Então, essa aqui não tem ali, digamos assim, um exercício para você fazer, mas para você conseguir ali um apoio e desenvolvimento do seu estudo. Fórum de discussão, né? Então, geralmente, esse fórum de discussão ele é composto por um texto complementar, o professor posta um texto, você faz a leitura desse texto, através da leitura e da compreensão desse texto, você vai debater aqui no fórum sobre esse assunto. E no final, não deixe de conferir o boletim da disciplina, né? Você vai conseguir ver ali quais são as unidades que você já fez, o questionário, fez as atividades, né? E assim por diante, tá? Pessoal, eu não tenho nenhuma disciplina aberta aqui que tenha a avaliação para mostrar para vocês, mas vai estar aqui embaixo, logo após as unidades, tá? Então, toda disciplina, como por exemplo, Introdução à Educação à Distância, Estudos Disciplinares e disciplinas optativas, vai ter no final aqui a avaliação. E aí você deve realizar a avaliação também. Pessoal, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, a gente vai parando o nosso vídeo por aqui, tá? Espero que seja, né, bem explicativo para vocês, apesar de ser longo, né, cansativo. E saibam que toda terça e quarta eu estou disponível lá nos grupos de WhatsApp, né, para tirar dúvidas de vocês. Então, por mais que vocês tenham uma agenda corrida, né, já por isso que procuraram o EAD, tentem durante terça e quarta, das 7 às 9, estar disponível para que eu entre em contato com vocês, para que vocês entrem em contato comigo, pelo menos um desses 2 dias da semana. Caso não consiga, pode deixando mensagem lá no WhatsApp, que à medida que eu for tendo um tempo, eu vou respondendo para vocês. Então, vamos supor, você manda lá na terça-feira de manhã. A hora que eu estiver no horário de plantão aqui à noite, das 7 às 9, eu vou estar retornando sua mensagem, tá? Ah, mandou na terça, aliás, na quarta-feira de manhã, eu respondo na quarta. Vamos supor que você manda na quinta. Eu tendo um tempinho durante a semana, eu vou retornando para vocês. Senão, eu vou conseguir retornar na outra terça-feira, das 7 às 9. Então, por isso que é importante que vocês tentem estudar, pelo menos um dia da semana, dentro desse horário, para vocês terem ali à disposição o tutor, né, presencial. E todas as outras dúvidas, nós temos a tutoria 24 horas da Unip, que é através do 0800 010 9000, tá?
Ou vocês podem vir depois no site, na primeira tela lá tem um Fale Conosco, né? Onde você vai conseguir abrir um chamado lá no sistema, digitar, mandar prints, né? Ele é um pouquinho mais ágil. Às vezes o aluno não tem tempo de ligar e ficar esperando, né, na linha até conseguir falar com o tutor. Ele pode fazer através do sistema mesmo, tá bom? Eu espero que tenha conseguido explicar um pouquinho da rotina acadêmica para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo início de semestre, né? Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, né, essa dúvida de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço a presença de todos e em breve vou disponibilizar esse vídeo para todos os alunos que não puderam participar.